palavra o Senhor colocou no meu coração no dia em que eu recebi a oportunidade do irmão Eduardo. E quando eu estava orando, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor quer falar com alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já conhecem essa passagem da vinha de Nabote. O que acontece com Nabote. E antes de entrar aqui no texto que nós lemos, eu quero comentar acerca do cenário em que Israel estava vivendo até chegar a esse momento. No começo, o livro de Reis é um livro muito maravilhoso. Eu amo o livro de Reis, do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são livros muito explicativos para a gente poder compreender o Novo Testamento. E no livro de Reis, a partir do primeiro capítulo em diante, a gente vai ver a história de Israel ali mais uma vez se formando, mais uma vez. Nós vamos ver ali nos primeiros capítulos a morte de Salomão, a morte de Davi por primeiro, e nós vamos ver a sucessão do trono de Davi, que seria Salomão, seu filho. E no começo do reinado de Salomão, nós vamos ver que Salomão ele era próspero naquilo que ele fazia, porque ele estava colocando Deus à frente daquilo. Nós vamos ver o reinado de Salomão acontecendo de forma maravilhosa diante da presença de Deus. Economicamente o país estava crescendo. Salomão edificou o templo em Jerusalém. E por ele ter edificado o templo em Jerusalém, ele concluiu ali algo que tinha nascido no coração de seu pai. Os irmãos sabem disso. E até o capítulo 11 do livro de Reis, a gente só vê a prosperidade em Israel acontecendo, a construção do templo acontecendo. Não estava havendo guerras no meio do povo, porque o povo estava com seus corações voltados a Deus, porque Salomão, que era o rei, ele era ali a figura de direção deles ali, estava diante da presença de Deus. Então, o reino está prosperando porque Salomão está se colocando na presença de Deus. Só que quando chega o capítulo 11, parece que começa tudo a desmoronar. Salomão começa a se entregar aos pecados e casa com quem não é para casar, comete aquilo que não é para cometer, faz aquilo que desagrada ao Senhor. Então, aquilo que era tão maravilhoso até o capítulo 11 começa a desmoronar, porque o Senhor faz com que desmorone. O Senhor coloca ali no meio do povo Salomão, e Salomão está direcionando o povo, para com Deus. Só que a partir do momento em que Salomão se volta contra Deus, então tudo começa a desmoronar e Deus se desagrada por conta da idolatria que estava acontecendo. Então Salomão, ele recebe uma profecia de Deus, e Deus diz que vai rasgar o trono de Salomão, por conta do que ele estava fazendo, por conta dos altares estranhos que ele estava fazendo, adorando e fazendo com que o povo se inclinasse à adoração de outros deuses, da forma que ele estava fazendo. Então, quando nós vemos a prosperidade posterior à rebeldia do homem, nós vamos começar a ver ali o fracasso do homem. Porque enquanto o homem está na presença de Deus fazendo o que é certo, e ele sai, então aquilo que era bênção começa a virar desgraça. É isso que a gente vê acontecer. E aí a gente já não vê mais uns reinados bonitos como estavam sendo no início de Salomão, mas a gente começa a ver um reinado pior que o outro. E por várias vezes a gente vai ver a Bíblia citando que tal rei foi pior e pecou mais do que todos os seus antecessores. Aí entra um novo e fala, este rei pecou mais do que todos os seus antecessores. E assim sucessivamente nós vamos ver e o povo cada vez mais padecendo. E quando Salomão se desvia, o Senhor ele rasga a promessa que ele fez com Salomão. Não a promessa de Deus, mas ele rasga o reinado ali de Salomão. Então, aquela divisão da tribo, antes que era só Israel, agora se torna Israel e Judá. 10 das tribos de Israel vão contra o reinado do filho de Salomão, que seria Roboão. Eles vão contra, porque Roboão queria impor trabalhos ainda mais pesados ao homem. Então eles vão contra, e sobra somente 2 tribos de Israel que ficam com ele, que se tornam a tribo do sul, Judá. E nós vemos que essas 2 tribos
tribos só não se revoltaram com Roboão porque Deus ele não queria rasgar totalmente a promessa que ele tinha feito com Davi. E Deus ele não permitiu que continuasse o reinado de certa forma, né, a descendência de Salomão por conta de Salomão, mas ele deixou que continuasse por conta de Davi. Porque mesmo que você esteja morto, a promessa que o Senhor fez para você continua de pé, porque Deus ele não rasga alianças. E a gente vê a aliança do homem se rasgando para com Deus, mas a aliança de Deus para com o homem, ela nunca se rasga. Ela é uma aliança que ela permanece em pé. Ela permanece para todos sempre. Porque embora o homem ele seja corrompível, o Deus que nós servimos não é corrompível. E continuando, então quando as tribos se dividem, e agora temos Israel ao norte e Judá ao sul, mais para frente vai suceder um rei que se chama Acabe. E Acabe, desde o início do seu reinado, ele é sanguinário. Por mais que ele fosse descendente de Israel, ele não vivia nem um pingo do que o Senhor tinha direcionado o povo. Acabe ele era tão sanguinário e ele era guiado pela sua esposa. A gente vê na Bíblia, e muitas vezes Jezabel, sua esposa, tendo uma palavra mais forte que a dele. Ela faz as coisas más e ele segue as coisas más que ela faz e se agrada. E Jezabel, ela era filha de Belial e ela era sacerdotisa de Baal. E Baal, ele era o deus segundo eles, né, a crença deles, Baal era deus da fertilidade, deus da tempestade, deus da chuva. Por isso que mais para frente Deus levanta Elias. E ali nós vemos que Elias diz que não vai chover sobre a terra, desafiando o Deus que ele serviu. Então, quando a gente entra na passagem que chega até Nabote, nós vamos ver um cenário de Israel todo, que é um cenário de guerra, é um cenário difícil, é um reino dividido. E nós sabemos que quando um reino se divide, ele não subsiste. Em uma casa, se na nossa casa o marido e a mulher se dividirem, a casa vai ser destruída. Se na igreja a igreja for dividida, a igreja vai ser destruída. Porque um reino dividido, ele não subsiste. E o reino estava dividido quando Acabe estava reinando. E Acabe, ele era alguém que não se importava com isso, não estava nem aí para isso. Acabe reinava no lado norte, em Samaria. E quando nós vemos esta passagem que nós lemos, Acabe parece que é um rei daquele tipo de, não só rei, mas daquele tipo de pessoa que você não pode dizer um não, e que se você disser um não para ela, ela vai fazer de tudo para infernizar a sua vida. Quando nós vemos aqui que Nabote, ele se nega a vender a sua vinha para Acabe. Acabe queria comprar a vinha. E Acabe, ele queria comprar aquela vinha para fazer uma horta. E Nabote, ele prezava pela vinha. E aquela vinha não tinha só um valor material para Nabote. Não, para Nabote, aquela vinha ela tinha um valor sentimental também. Porque aquela vinha ela é uma herança de seus pais. E ele diz que me livre o Senhor de te vender a herança dos meus pais. Então, Acabe vai para sua casa ali todo que nem uma criança emburrada e que não come pão e se vira porque Nabote não quis vender para Acabe a sua vinha. E um rei, ele não está acostumado a ouvir nãos. Um rei, ele ouve sim. Se algum súdito daquele reinado recebesse um pedido do rei, obviamente que eles iriam atender ao pedido, porque quem está pedindo é o rei. Mas só que Nabote, ele não prezava só para quem estava pedindo, porque ele tinha aquilo que ele tinha, era uma herança, e uma aliança ela não se vende. Quer dizer, uma herança ela não se vende. Uma herança ela se preserva, uma herança ela se guarda, uma herança ela zela. Nós zelamos pela herança que nós recebemos. E eu fiquei pensando, quantos Acabes ainda vão aparecer na nossa vida tentando roubar a nossa herança? Quantas vezes e quantas oportunidades Acabe vai perder de te fazer uma proposta? Nenhuma. Principalmente para os adolescentes e os jovens que ainda estão moldando seus caráteres em Cristo. As ofertas vêm e muitas vezes não tem a direção, não sabe para onde, sabe qual direção tomar.
Mas Nabote, ele fez diferente. Ele não vendeu o seu princípio, por mais que fosse o rei. E por mais que aquela vinha estivesse próxima ao palácio, ela não estava dentro do palácio. E por mais que a herança que nós temos na nossa vida esteja aqui nessa terra, ela não é dessa terra. Por mais que Daniel estivesse na Babilônia, ele não era da Babilônia. Por mais que nós estejamos próximos ao mal o tempo todo, sujeitos a ataques, sujeitos a opressões, nós não fazemos parte daquilo que o inimigo está nos oferecendo. E nós temos a oportunidade de fazer como Nabote fez um dia, que é a oportunidade de dizer não, de seguir os seus princípios. Se a gente for ver mais pra frente, a gente vê que Nabote, ele acaba padecendo, ele morre, porque ele negou o pedido do rei. A rainha, ela faz uma empreitada para ele e ele acaba morrendo, mas ele não negou os seus princípios. E quantos profetas que a Bíblia vai nos relatar que morreram, mas não negaram a sua fé? Glória a Deus. Quantas histórias nós vamos ver daqueles homens que foram mortos apedrejados, foram mortos decapitados, foram presos até a morte, mas eles não negaram os seus princípios, eles não quebraram a aliança. E eu também fiquei refletindo que o inimigo, ele só procura quem tem vinha. Acabe só vai procurar Nabote porque Nabote tem uma vinha. A oferta de Acabe para Nabote é: eu te dou uma melhor. Mas se Acabe tem uma melhor, por que ele foi querer a de Nabote, que era a única que ele tinha? Muitas vezes oportunidades, elas acabam vindo na nossa vida, porque o inimigo conhece o valor daquilo que você tem, o valor daquilo que você vai receber do Senhor quando você estiver lá no céu, na presença de Deus. E você só vai receber isso se você não vender a sua vinha, não negociar os seus princípios com o mundo, não negar a sua fé em Cristo Jesus. A vinha estava perto, mas não fazia parte de lá. E nós estamos ainda nessa terra, mas quando o nosso Jesus voltar, nós não estaremos mais aqui, mas faremos parte de lá. Porque é de lá que nós somos, e é para lá que nós vamos. E eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de ter nos dado essa vinha. Se você parar para observar, Acabe queria a vinha para construir uma horta. E numa horta você planta baixo e colhe baixo, mas na vinha você colhe baixo você planta embaixo e colhe em cima. E era isso que Nabote tinha nos seus pensamentos: colheita. Ele pensava na colheita, ele pensava no valor. Ele não estava pensando apenas no benefício material, mas no valor que havia, porque preço é diferente de valor. E muitas coisas na nossa vida nós vamos ver que há valor e não há preço. Nós não vamos vender alguém que a gente ama por conta do valor, não. Por conta do preço, porque a gente preza o valor, a gente preza a intimidade, a gente preza estar com Deus, e nada vai nos afastar da presença do Senhor enquanto nós não negarmos. Porque se nós negarmos e vendermos aquilo que a gente tem para o inimigo, e são tantas as ofertas que ele tem feito, são tantos os modos que o inimigo tem vindo operar na vida dos cristãos, e muitas vezes ele vem de forma tão sorrateira que a gente nem está vendo, e oportunidades aparecem na nossa vida e a gente nem imagina que aquilo ali está vindo do inimigo. E aí a gente ora para Deus pedindo: Senhor, se essa oportunidade é tua, então faz tal e tal coisa. E Deus não faz, e você não busca na palavra, e você toma a decisão errada e acaba quebrando a cara, porque não se preocupou com a palavra. Porque o Senhor, Ele também fala conosco através da sua palavra. Nós não devemos negociar os nossos princípios, porque um corrompido, a vontade dele é corromper o justo. Se alguém já se corrompeu, ele vai tentar te influenciar para que você se corrompa junto com ele. Ele vai fazer com que você tente abraçar as ideias dele. Ele vai fazer com que você ache que as ideias dele são mais certas do que as ideias que o Senhor plantou no teu coração. E muitas vezes a gente vê os nossos jovens, às vezes, confusos. E às vezes a gente vê jovens que se preocupam mais em ouvir o pastor na internet do que o pastor da casa dele. E muitas vezes os conselhos são tão tortos, mas parecem tão certos. E aí a gente se coloca na dúvida: será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus?
E muitos caminhos que as ofertas vêm na nossa vida nos levam, muitas ofertas que vêm na nossa vida nos levarão a caminhos que serão muito tortuosos. E a gente vê que, por mais que o reinado de Salomão tenha sido tão benéfico em seu começo, tão grandioso, tão majestoso por conta do pedido da sabedoria que ele fez a Deus, no final nós vemos ele se enganando na sua própria sabedoria. Então ele se perde, ele toma as decisões erradas, porque ele afogou a voz do Espírito Santo na vida dele. Ele afogou a voz que dava prosperidade na vida dele, e agora a descendência dele padece, porque ele se vai, mas a descendência fica e fica sofrendo. Então nós vemos que, enquanto a gente não encontrar a nossa identidade no Senhor Jesus, a gente vai ficar perdidos com as ofertas que os Acabes vão vir para fazer na nossa vida. E enquanto a gente não se preocupar no que o Senhor está querendo nos oferecer, de acordo com as suas promessas, de acordo com a vida eterna que Ele tem para a nossa vida, a gente vai ficar aí se quebrando a cara, tomando decisões erradas, porque Acabe veio e fez uma proposta. E o Acabe vai vir na nossa vida de tantas formas diferentes que a gente não vai muitas vezes saber identificar quem. E enquanto, para que nós possamos encontrar a nossa verdadeira identidade como pessoa, nós temos que procurar aquele quem nos criou, porque quem saberia mais sobre nós do que aquele que nos criou? E como eu já é culto de adolescente, né, e eu já fui adolescente, a gente fica muito perdido, na verdade. A gente fica às vezes, qual que é o meu estilo, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, e na igreja, né, qual será o meu chamado em Cristo? Mas para você poder encontrar qual que é a tua identidade em Cristo, você tem que se aproximar de Cristo, porque o Cristo que te formou vai mostrar qual caminho você tem que seguir. E antes de nós nascermos, nós já fomos chamados, porque o Senhor ele não esperou a gente nascer para direcionar qual seria o teu chamado. Ele não esperou você vir ao mundo, você estar na casa dele, ter aceitado Jesus para falar, agora você vai ser missionário. Não. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um propósito para a tua vida, um chamado estabelecido para a tua vida antes que você nascesse. E eu glorifico a Deus por ter me permitido um dia encontrar qual era a minha identidade, porque eu fiquei perdida, vagando pelo mundo e não encontrava. Mas quando encontrei Jesus, eu consegui entender. E eu consegui encontrar que na minha vida tinha muitos Acabes. Muitas pessoas que queriam me levar para lugares onde eram laços do inimigo. Muitos lugares onde, se eu tivesse em concordância com as opiniões e os feitos deles, era ok. Mas a partir do momento em que você começa a ter um novo pensamento em Cristo, as pessoas começam a te rejeitar e começam a te taxar de alguém religioso ou alguém que não se importa mais com as pessoas, né? Como se, agora se acha melhor do que os outros. Não, é porque agora você encontrou a sua identidade. Agora você está encontrando com aquele que um dia te formou, aquele que te trouxe ao mundo, aquele que molda a sua personalidade, aquele que te guia, aquele que te abraça, aquele que te enche, aquele que te guarda, aquele que não só te formou no ventre da tua mãe, mas te deu um propósito para a tua vida, aquele que um dia te chamou como filho, te chamou para a redenção, te chamou, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz que vai doer, mas eu tenho um futuro para a tua vida. Nabote, ele morre, mas eu tenho certeza que ele encontrou a sua colheita lá no céu. Acabe, ele se apossa da vinha dele após a morte de Nabote. E nós, lendo a passagem, nós vamos ver a desgraça que sobrevém sobre a vida de Acabe. E quantas vezes o maligno vai tentar se apossar naquilo que era nosso, como se Deus já não se importasse. Senhor, o teu servo morreu, e agora? Agora o Senhor justifica, continua justificando, ainda que esteja morto. Glória a Deus. Deus não tirou todos os descendentes de Israel do reinado de Salomão, porque ele tinha uma aliança com Davi. E muitas vezes nós vamos ver o Senhor se agradando e falando: este tal rei não foi fiel como foi Davi,
não teve o seu coração diante da minha presença até a morte, como teve Davi. Porque por mais que Davi tenha pecado, tenha errado, Davi se arrependeu. E quantas vezes nós não erramos? Quantas vezes nós não pecamos? E quem somos nós para medir pecado? Mas mesmo assim, por mais que o homem quebre a sua aliança para com Deus, Deus jamais quebra a sua aliança para com o homem. Porque a aliança do Senhor, ela é de ouro, ela é perfeita e ela é eterna. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé nesse